Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Meu nome é Bruna Tequita e bem-vindos ao canal A Tequita Dev. Bem-vindos de volta ao nosso curso de desenvolvimento de games. Nós estamos desenvolvendo junto esse game aqui que eu fiz para HostGator e na aula passada nós fizemos um monte de coisa. Nós aprendemos como adicionar interatividade ao nosso game, como reagir aos inputs do player e adicionamos movimentação ao nosso game, que ficou muito bacana. Nessa aula tem um monte de coisa para ser feita. Nós vamos criar nosso próprio algoritmo para gerar os nossos obstáculos de forma procedural. Já falando aqui que se você caiu aqui de paraquedas e está vendo esse vídeo e ainda não viu os vídeos dessa playlist, aproveita para acompanhar a playlist completa, senão você vai ficar um pouquinho aí perdido durante esse desenvolvimento. E também não esqueça de se inscrever e assinar o sininho de notificação, porque a sua inscrição, o seu comentário, o seu like que ajuda esse canal a continuar existindo. Lembrando que esse conteúdo aqui é um oferecimento da HostGator, que é parceirona do canal e justamente tem incentivado a gente a criar conteúdos com cada vez mais qualidade. Bom, chega de papo por hoje e vamos desenvolver. Fala pessoal, vamos voltar aqui para o nosso game e rever o que a gente fez na última aula. Na última aula a gente adicionou interatividade para o nosso game, então basicamente o Snap está reagindo aos inputs do player e os nossos obstáculos eles também estão se movimentando. E qual que é o próximo passo? Esses obstáculos eles foram gerados aqui manualmente, mas eu preciso criar um gerador de obstáculos para poder gerar esses obstáculos de forma procedural. E é isso que a gente vai fazer. Primeiro, pessoal, eu vou simplesmente deletar esses obstáculos daqui. Vou deletar todos eles, certo? E agora nós vamos criar o nosso gerador de obstáculos. Eu vou criar um objeto vazio chamado Generator. Eu vou arrastar ele aqui mais ou menos para o início. Vou vir aqui nesse quadradinho aqui, vou mudar a tag dele para vermelho e assim a gente vai conseguir visualizar ele aqui na nossa cena, porque não vai ter nada nesse objeto. Para esse objeto nós vamos criar um script gerador de obstáculos, então bora lá. Perfeito, pessoal, vamos entrar aqui no nosso script. Aqui no nosso gerador de obstáculo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma propriedade pública, que vai ser um array de GameObjects. Perfeito, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu criei uma propriedade pública, então ela vai ser exposta lá no editor da Unity, certo? Então se eu vir aqui e adicionar o meu componente de obstáculo generator, ele vai me trazer aqui um array. E aí eu vou colocar o tamanho de 4, porque são 4 elementos. E agora, clicando nessa bolinha, nós vamos linkar aos prefabs dos obstáculos que a gente já gerou. Vamos vir aqui em Assets, né? E vamos linkar os nossos obstáculos. Linkei o obstáculo 1, vou linkar o obstáculo 2 e assim sucessivamente. Perfeito, pessoal. O que eu tenho agora? Eu tenho a referência dos obstáculos que eu tenho que utilizar para instanciar eles ao longo do jogo. Então, o que nós temos que fazer? Vamos criar uma lista, né? Que vai se chamar uma lista de obstáculos. Perfeito, pessoal. Por que eu tenho essas duas listas aqui? Essa daqui é uma referência dos meus obstáculos que podem ser gerados ao longo do jogo. E essa lista aqui vão ser os obstáculos já instanciados em cena que eu vou utilizar para poder fazer a progressão do level. E eu vou explicar por quê. No meu generator aqui, nós vamos criar um método de inicialização que vai fazer o que nós fizemos aqui manualmente. Ele vai criar todos os obstáculos do jogo aqui e vão deixar aqui, tá, pessoal? Só que o seguinte, para otimizar a performance, porque esse método de instância ele é muito pesado, então para otimizar eu já vou instanciar tudo no início do jogo e vou só reaproveitando isso. Então para isso ser possível nós temos que criar muito mais do que 4 obstáculos, porque senão, pensa comigo, se eu tivesse um obstáculo em cena eu não poderia gerar o mesmo desse obstáculo, né? Porque ele já estaria ocupado, então eu teria que gerar outro. Então a gente não teria muita flexibilidade para trabalhar. Então a ideia é ter muitas opções de obstáculos, eles já serem instanciados e eu vou só ativando à medida que eu vou precisando para não precisar instanciar objeto em tempo de jogo. Então vamos criar aqui o nosso método de inicialização. E o que esse método vai fazer, pessoal? Eu vou fazer um for aqui.
criei um for aqui que é o seguinte, pessoal. Eu fiz, na verdade, eu tripliquei a minha quantidade de obstáculos e eu vou instanciar esses obstáculos já em cena. Então, para instanciar, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro eu vou criar um index aqui, para a gente poder fazer o loop certinho. E o que nós vamos fazer aqui nesse for, pessoal? Nós vamos instanciar os nossos objetos em cena. Então, eu vou criar aqui uma referência, um objeto. Eu vou instanciar o meu prefab com esse método instantiate, obtendo a referência do meu prefab aqui. Eu preciso passar para ele também aqui a posição que ele vai ser instanciado, que no caso é a posição do meu generator mesmo. Então eu vou pegar o transform do generator aqui, eu posso obter ele diretamente pelo transform aqui dentro do método que está no objeto e obter a posição dele. E aqui nós vamos obter também a rotação. Certo? Só que na verdade, pessoal, eu preciso guardar a referência do obstáculo, né? E aqui eu tenho só o objeto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar a essa lista aqui. Eu vou pegar o meu objeto que foi instanciado, vou utilizar aquele método getComponent e vou obter o meu obstáculo dentro do meu GameObject. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Eu instanciei um objeto em cena, eu simplesmente fiz isso aqui e obtive o script que está dentro dele. E o que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar o objeto em cena, mas eu não quero deixar ele ativo, então nós vamos deixar ele inativo, pessoal. Eu venho aqui e vou setar ele como inativo. Então, ele desaparece, né? Então, nós vamos instanciar todos os obstáculos, setar eles inativos, e à medida que a gente precisar deles, nós vamos ativando e posicionando corretamente aonde eles vão aparecer no nosso cenário, certo? Então, bora lá. Então, o objeto, eu vou setar ele como inativo. Perfeito, pessoal. Essa função aqui eu tenho que tratar, porque na verdade o loop está rodando, mas o index que eu estou obtendo está fora do loop. Então esse index aqui, ele sempre vai ser 0. Então eu tenho que adicionar o index aqui. E aqui nós vamos precisar tratar também, porque se eu sempre acrescentar 1, ele vai passar da quantidade de index aqui da minha lista referência de obstáculos. Então, se for igual a quantidade total da lista, eu vou zerar aqui o meu index. E ele vai fazendo loop disso, e com isso eu consigo triplicar a minha lista de obstáculos aqui, nesta lista referência de obstáculos a serem ativados durante o nosso game, certo? Vamos chamar esse método aqui no start. Perfeito, pessoal. E agora vamos entender o que vai acontecer. Olha, pessoal, bora lá ver? Ele instanciou os meus obstáculos, mas eles estão inativos aqui no jogo. Eu vou só ativar eles manualmente aqui para vocês verem. Mas olha, que legal. Então eu já tenho aqui os meus obstáculos, certo? Eu ajustei aqui um pouquinho a altura do meu generator para ficar certinho em relação ao ground. E vamos ver de novo como que ele está gerando aqui. Agora já ficou certinho, pessoal. E é isso que vai acontecer no game. A gente já tem o generator quase pronto. Só que assim, ele instanciou esses objetos, mas agora eu preciso criar uma função que vai gerando e vai ativando esses objetos ao longo do tempo. Para isso, nós vamos utilizar uma função de corotina, que é justamente isso, é uma função que consegue executar eventos ao longo de uma linha de tempo, né? Então eu consigo pausar, eu consigo esperar algum tempo para poder executar uma ação. E é isso que nós vamos fazer. Vamos criar um método aqui, enumerator. E aqui, pessoal, eu preciso criar uma função de retorno que vai aguardar alguns segundos, certo? No início eu vou colocar aqui um valor já estabelecido de 1 segundo. Então ela vai aguardar 1 segundo e executar o bloco de baixo. E aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos obter uma index aleatória dentro da nossa lista de objetos a serem instanciados. Então eu vou criar um index aqui e vou utilizar esse método random int 0 e ele vai achar aqui para mim o index entre o primeiro item da lista e o último item da lista de obstáculos que eu tenho que instanciar. E aí, pessoal, eu vou obter
o meu obstáculo com esse index. Vou obter o meu GameObject dentro dele, vou ativá-lo. E também, pessoal, eu preciso estabelecer a posição inicial dele. Então, eu já vou estabelecer aqui que a minha posição vai ser igual do meu generator. Então, a minha posição inicial aqui sempre vai ser a posição do meu generator. Então, eu venho aqui também e vou chamar esse método aqui, startCoRoutine. Vou passar a minha função, certo? E aqui embaixo, pessoal, eu vou chamar essa função de novo. Então, ela vai estar sempre em recursividade. Vamos lá. Vamos chamar novamente a minha função. Isso aqui virou um loop infinito. Ele vai estar sempre ativando os meus obstáculos. Mas tem um problema que eu vou comentar agora. O que vai acontecer, pessoal? Ele está gerando aqui os meus obstáculos. A gente está vendo aqui. Só que o que começou a acontecer? O obstáculo está em cena e ativo e ele foi sorteado e instanciado de novo. Eles começam a sumir. O que eu preciso fazer no meu método aqui? Começou a sumir. Eu preciso checar se o objeto está ativo. E se ele estiver ativo, eu não posso ativar ele de novo. Eu tenho que buscar outro objeto. Então, nós vamos criar um while true aqui. Aqui dentro desse while, primeiro eu vou pegar a referência do meu obstáculo. Isso daqui. E eu tenho que checar se esse obstáculo que eu selecionei, se o GameObject dele está ativo na hierarquia, certo? Então, se ele não estiver ativo na minha cena, eu vou proceder com o resto do meu script. Mas se ele estiver ativo, vocês concordam comigo que eu vou ter que buscar outro obstáculo? Então, pessoal, se ele sortear aqui uma index de algum objeto que já estiver ativo, eu tenho que dar um break aqui. E vou fazer um else para sortear outro index aqui. E aí ele vai fazer isso tudo aqui de novo, de novo, de novo, até ele achar um obstáculo que não esteja ativo, ativar ele e a gente seguir com a nossa rotina aqui. Então, vamos dar o play aqui para ver como que isso ficou. Olha, pessoal, tá gerando aqui meus obstáculos. Vamos acompanhar aqui para ver como que ele vai gerando. Ele tá gerando, tá gerando, tá gerando, tá gerando, tá instanciando. E eu vou pausar aqui porque ele vai travar. Na verdade, já travou, pessoal, e eu vou explicar o porquê que ele travou. Porque a gente não previu uma coisa muito importante. Vamos rever aqui, pessoal. Ele tá ativando nossos obstáculos. Só que assim, eles estão ativando e nada mais está desativando ele. Então vai chegar uma hora em que não vai ter nenhum obstáculo inativo para ele poder instanciar. A gente precisa fazer um coletor para esses obstáculos, para quando eles saírem da cena, eles serem desativados. Então vamos criar aqui um objeto vazio, que vai chamar coletor. E nesse objeto eu vou colocar um Box Collider 2D. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Não sei se você pensou a mesma coisa que eu, mas... nós vamos posicionar ele aqui no fim do nosso game. Vamos editar aqui a colisão dele, certo? E vamos criar um script para ele. Pessoal, nesse script aqui, desse coletor de obstáculo, o que nós temos que fazer? Nós temos que detectar se ele teve alguma colisão com o meu obstáculo. E aí eu tenho que desativar esse GameObject, certo? Se eu colocar o coletor do jeito que ele está aqui, ele vai... vou dar o play para vocês verem o que vai acontecer. Estamos gerando aqui. Só que vai bater aqui, né? Porque ele colidiu. Só que eu tenho que setar ele como trigger só. Ele é só um trigger. E aí, dessa forma, os objetos vão passar por ele. Ele só vai ser um trigger mesmo de colisão. E aí, vamos ver. Aí, agora sim, tá todo mundo caindo lá. E aqui, no meu coletor, eu tenho que utilizar aquela função que nós utilizamos para detectar colisão. OnTriggerEnter, ou seja, um objeto entrou na colisão dele, certo? E assim, não pode ser qualquer objeto, tem que ser o nosso obstáculo. Então,
Para identificar que objeto que colidiu com ele, nós vamos criar uma tag, certo? Então vamos vir aqui no nosso prefab Py aqui. Ele está sem tag aqui e nós vamos criar uma tag para ele. Essa tag vai ser obstáculo, certo? Então eu vou setar a tag de obstáculo para ele. E qual o tratamento que a gente precisa fazer aqui no nosso coletor, pessoal? Se a tag da minha colisão for igual a obstáculo, eu vou obter o GameObject dele e vou setar o ativo para false. Perfeito. Então agora quando ele colidir com o meu obstáculo, ele vai desativar esse obstáculo. E assim a gente vai continuar gerando isso. Vamos adicionar aqui o nosso coletor, nosso script. E vamos ver o que aconteceu. Olha só, pessoal, ele vai gerando. E vocês vão ver que ele vai também desativando à medida com que os obstáculos chegam lá no coletor. É claro que esse coletor ele está muito em cima aqui, né? Eu tenho que dar um certo espaço nele, para ele não desaparecer na hora. Então vamos lá. Vamos ver como que isso ficou. E agora a gente consegue gerar isso por tempo indeterminado. Só que ainda temos que fazer uma melhoria. Aqui no meu script gerador, pessoal, eu tenho que tornar esse tempo aqui também um pouco randômico, né? Vai estar sempre um segundo, ou seja, não vai ter uma diferença de dificuldade. O player vai conseguir identificar sempre quando vem um obstáculo. Então nós vamos fazer a mesma função aqui de random range. E eu vou passar aqui de 0.5 float até, sei lá, 5. E vamos ver como que ficou isso no nosso game. Agora a gente vai gerar esses obstáculos de forma um pouco mais randômica, que vai ficar mais legal. Ó, gerou um, gerou outro, gerou outro, gerou outro. É isso que nós queremos. Então, pessoal, o que nós fizemos aqui? Nós criamos um algoritmo para poder gerar os nossos obstáculos de forma randômica e procedural. Para isso, nós utilizamos as coroutinas e aprendemos um pouquinho também sobre como instanciar prefabs na nossa Unity. E, pessoal, qual que seria o próximo passo agora? A gente precisa fazer o game over do jogo, porque o Snap está pulando, mas ele não está morrendo. A gente precisa criar o ciclo completo do jogo, Game Start, a progressão do jogo e o Game Over. Então nós vamos fazer isso na nossa próxima etapa. Só lembrando que todos os arquivos que a gente está utilizando aqui durante esse curso rápido está lá no meu GitHub, com o link aqui na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje? Vocês já tinham parado para pensar como que os inimigos são gerados nos joguinhos que vocês jogam? É muito legal ter essa visão, ter essa ótica de performance, né? De como as funções são processadas. Essa, na verdade, é uma visão muito importante para o desenvolvedor de games, que é uma visão que, na verdade, nem todo mundo tem. E eu acho bacana porque muitas pessoas falaram comigo, poxa, Blusa, você está me fazendo ver os jogos com outra ótica. E é mais ou menos assim que funciona. Você, como desenvolvedor, você vai ter uma outra ótica sobre os jogos que você joga. Isso é muito bacana também. Bom, pessoal, como eu falei, na próxima aula nós vamos criar o fluxo completo do jogo. E para você não perder nenhum conteúdo dessa playlist, aproveita para se inscrever no canal e assina aí o sininho de notificação. Não esquece de apoiar esse conteúdo, de fomentar esse conteúdo que é muito importante pra gente. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.